Opa, Gustavo aqui, tudo bem? Vamos começar aqui então a nossa Masterclass sobre orçamento executivo, aqui o estudo de caso, um prédio de 4 andares. Então essa é uma aula que a gente vai fazer aqui passo a passo no meu computador, vou ser bem prático mesmo, vou mostrar um estudo de caso, vou mostrar como faz a leitura de projetos, como faz com as planilhas, como que a gente faz aqui geralmente e tudo mais, né? Então é uma aula que a gente vai muito prático, muito direto ao ponto para a gente não perder muito tempo e conseguir lidar aqui com todos os tópicos, com todos os temas dessa aula. Então vamos lá, vamos direto para o computador aqui sem muita enrolação. Você vai ter alguns tópicos aqui, né? No caso a gente pré-definiu aqui já, vou dar uma organizada aqui, mas no tópico 1 a gente vai ver nosso estudo de caso, como eu já falei, o prédio de 4 andares, né? Que na verdade o orçamento executivo é quando se tem todos os projetos definidos, então você pode usar aí para prédio, pode usar para prédio comercial, prédio residência, casas, né? Então tudo isso você acaba tendo abrir isso, não leve isso só como para esse estudo de caso. Tudo que tiver projeto e que você consegue, que você vai conseguir aí quantificar, extrair todas essas informações, passar para a planilha, fazer um orçamento executivo mesmo com todos esses passos, você consegue aplicar em outros exemplos. Não fique preso aqui só o prédio de 4 andares. É um estudo de caso, é um exemplo que a gente decidiu fazer porque a gente tem aqui todos os projetos e fica fácil, né, definir isso. Então, no primeiro tópico, a gente vai ver o estudo de caso, que está aqui, do projeto. No segundo tópico, a gente vai ver a sequência da obra, como que você pode estruturar isso para o seu orçamento, para o seu planejamento. É uma estrutura como se fosse a estrutura analítica do projeto mesmo, um EAP, né? Então você consegue estruturar. É o jeito que a gente faz, é o jeito que a gente estrutura. Você pode seguir ou não. Cada pessoa, cada profissional tem o seu jeito de fazer essa parte. No tópico 3, a gente já vai partir para a quantificação do prédio mesmo, a quantificação de uma etapa aí desse estudo de caso. Depois a gente vai para o tópico 4, e nesse tópico 3 de quantificação a gente vai pegar a infraestrutura, a parte de blocos de concreto, tá? No tópico 4, composições de preço, que é um tema que gera muitas dúvidas, né? Produtividade de mão de obra, como aumentar a produtividade de mão de obra e como você pode buscar aí as composições para utilizar no seu orçamento. No tópico 5, a planilha de custo final mesmo, que seria como chegar na planilha, como utilizar um software. A gente vai mostrar o nosso software aqui que a gente utiliza, e isso em primeira mão, é a primeira aula que a gente faz aqui dentro, mostrando esse software que ainda nem está disponível ainda para as pessoas adquirirem ele. Então vocês vão estar acompanhando aqui praticamente a primeira versão que a gente já fez, né, que já está pronta e que a gente vai lançar aí nos próximos meses. Eu estou gravando essa aula em junho, então vai ser lançado em julho. Então se você ainda não chegou em julho, esse software não vai estar disponível ainda. Então vamos lá para o primeiro tópico, então, o estudo de caso. A gente vai ver aí como iniciar a obra, né, no primeiro aqui. Antes de começar uma obra, é muito importante ver todos os detalhes, né? O acesso à área, então a parte da visita, né? Toda aquela teoria sobre como fazer orçamento de obras para você ir lá visitar, isso não é balela, não é coisa para você ignorar, então você precisa realmente ir lá ver a obra, onde vai ser, a localidade, o acesso, a região, se você vai levar sua mão de obra até aquela região, às vezes é uma cidade fora, né? Ou se você vai contratar naquela mesma cidade, compensa contratar a mão de obra lá mesmo, né? Ah, não, compensa eu levar a minha equipe, porque minha equipe está treinada, eu vou ganhar tempo, não tem uma rotatividade muito grande de mão de obra, então eu ganho em produtividade. Então tudo isso tem que ser levado em conta, né? Como que vai ser a entrega dos materiais, os fornecedores vão conseguir ter acesso fácil, eu vou ter que colocar num lugar e depois descarregar na obra porque eu não tenho ali espaço para canteiro. Então, são informações que são muito importantes, que tem que ser já elaborada e levantada no início, né? No início do estudo de viabilidade, no início do orçamento ali que já passou, né? Você já passou o estudo de viabilidade, mas você já está ali com o projeto a fazer o empreendimento, então você já está numa fase mais adiantada. Então isso é importante mesmo, ver quem são os vizinhos, né? Já vi obra sendo embargada porque os vizinhos não deixaram a construção seguir por conta de barulho, por conta de alguma coisa e ninguém levou em conta isso. Se tem áreas de APP, né? De áreas de preservação, isso também faz embargar muita obra, às vezes não se dá a devida atenção para essa parte ambiental e aí a obra fica paralisada. Você pode fazer reunião de abertura de projeto, então as pessoas usam muito hoje em dia o drone, né, para ver a parte de cima ali, filmar a obra tudo e aproveitar isso no início, até para fazer reunião e falar, a gente vai pegar o drone, a imagem do drone e colocar lá, a gente vai colocar o canteiro aqui, os materiais vão ficar à disposição desse lado,
a obra vai ser construída aqui no início, então a gente consegue vir construindo e onde vai definir não vai atrapalhar o andamento. Aqui vai ficar uma mesa onde vai ter o corte de ferro, aqui vai ficar, né, a outra parte, uma betoneira. Então tudo isso tem que ser estudado, né? Às vezes ali o acesso das vias, né, pelo drone fica fácil identificar e numa reunião dessa definir mesmo, falar não, vai dar muito trabalho, que é uma área de APP, vai dar problema no futuro, a gente às vezes até decidir de prosseguir ou não com a obra, então é muito importante fazer essa abertura, ter esse tipo de procedimento dentro da empresa que gera muitos frutos, né, para depois, gera muitos, já consegue antecipar muita coisa, né, você consegue prever muita coisa depois. E não fazer só você, né, e mais um, né, pega o mestre de obra que vai executar a obra, pega o engenheiro que vai lá executar, pega a pessoa do planejamento, o orçamentista, né, pega todo mundo, o engenheiro de custos, e o diretor da empresa, reúne todo mundo na sala e faz esse brainstorm ali, nasce muitas coisas, pode nascer muitas dúvidas e às vezes, né, até de decidir de prosseguir ou não com o projeto, com o orçamento, tá? Já peguei muito disso aqui também, o diretor pegar a planilha, olhar, analisar, sentar na mesa e falar, não, isso aqui a gente vai tomar prejuízo, porque esse tipo de reforma a gente já fez, já não é lucrativo, a mão de obra lá é ruim, então isso acontece bastante, é algo bem, bem comum, tá? Depois que a gente começou a iniciar a obra aqui, a gente deu essas dicas, né, do que fazer aí no início do projeto. Agora a gente vai para a parte mesmo de como ler e retirar as informações desse estudo de caso, tá? São informações também valiosas da parte de arquitetura estrutural, instalações hidráulicas, instalações elétricas, que você consegue tirar e fazer a leitura. No orçamento executivo temos mais detalhamento, né? Porque a gente tem aí os projetos definidos e conseguimos com isso extrair a maior quantidade de informações com precisão e quantificação do serviço. Porque a gente tem tudo definido em todos os projetos, a gente consegue se aproximar ao máximo aí do que vai ser realmente, tá? Então, o estudo de caso do prédio de 4 andares, tá? Eu vou abrir aqui o estudo de caso nosso no AutoCAD, esse aqui, ó, é um prédio de 4 andares, então é isso que vai fornecer aqui o nosso estudo. Aqui embaixo são 4, né? Na parte do térreo são 4 apartamentos, são 4 apartamentos, tá certo? 4 apartamentos, só tem um aqui no começo, apartamento 1, ó, que é uma sala de jantar, uma cozinha, uma área de serviço aqui nesse canto. Aí você entra aqui da sala de jantar na sala, né? Você tem um dormitório aqui, um banheiro social aqui no meio, depois você entra para uma suíte aqui e um banheiro. Então, é um apartamento de 80 metros quadrados, bem bacaninha, bem interessante a disposição. Aqui você tem uma escada, né, que vai para os outros apartamentos tipo, né, para os outros andares. Aqui tem um elevador, mas não está aqui esse depósito aqui, na verdade depois virou um elevador. Aqui tem 2 vagas aqui embaixo, né, para estacionamento, as vagas aqui nessa parte aqui também do térreo, a entrada aqui social, né, a portaria, aqui um muro, aqui uma rampa onde entra o portão. Então, bem definido o projeto. No meio tem sala de jogos e brinquedotécnica. Aí tem aqui uma outra disposição de um apartamento, um outro tipo de apartamento, onde a entrada é um pouquinho diferente, né? Você entra aqui, tem uma sala de jantar, a sala de estar junto, a cozinha aqui nesse canto. Depois você tem um banheiro social aqui no meio, um dormitório aqui, desse lado ainda, e aqui no final uma suíte com um banheiro aqui no fundo e uma área de serviço aqui também, que é tipo uma outra sacadinha aqui nos outros andares. Nesse apartamento, tá? É um apartamento um pouco maior esse do meio, ele é um pouco maior, tem 87 metros quadrados e 2 aqui no fundo que são iguaizinhos àqueles que eu falei aqui do primeiro apartamento. Então o apartamento 1 ele é igual a esse apartamento 3 e o apartamento 4. Lá no fundo tem um salão de festa, algumas vagas também de estacionamento, mas esse é o nosso estudo de caso aí. A gente vai ver principalmente a parte aqui de estrutura, tá? De fundações desse estudo de caso. Aqui desse lado a gente tem também o apartamento tipo, né, que aí já são nos outros andares 2, 3 e 4, tá? Aqui é o pavimento 1, 2 e 3, aí ele considerou isso aqui 0, então, esse pavimento do térreo considerou 0, e aqui a gente vai ter o 1, 2 e 3 com 6 apartamentos, né? Então são 2 aqui iguais que eu falei, do 1 e do 2. Os do meio são iguais também àquele que eu falei lá debaixo do térreo, só que ao invés de ter 1 já tem 2 aqui no meio, e mais 2 no fundo, então são 6 apartamentos por andar tipo, tá? Aqui tem um detalhamento na cobertura e aqui o corte, né? Cortezinho e tal, bem tranquilinho aí o nosso estudo. Fachada e tal. Legal. Bom, visto isso, a gente viu o nosso estudo de caso, então, do prédio de 4 andares.
e a gente já vai começar então com a parte de leitura e interpretação de projetos. Um conteúdo prático aí pra gente de blocos de concreto aqui, começando então a nossa leitura, né? A gente tem aqui a parte do projeto, então tudo que eu for ler aqui, ó, desse lado, só para você entender, tudo que eu for falar aqui de 1, 2, está aqui marcando, ó, 1 blocos, tá? E também vai estar marcando aqui onde que tá, ó, tá aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Tem um. Então, dessa forma, toda vez que eu falar, aqui é um bloco e aqui está marcando no projeto. O número 2, estacas, onde está o 2, está aqui, estaca, né? Então, tudo isso facilita a gente aqui na hora de fazer também para você entender. Então, blocos de fundação, está aqui, ó, essa parte aqui, ó, o bloco, né? Toda essa parte aqui. Depois, número 2, estacas, acabei de mostrar, número 2, estacas. Depois, número 3, indicação do pilar, né? Cadê a indicação do pilar aqui do projeto? Deixa eu marcar aqui, 1, 2, 3, aqui, ó, indicação do pilar, tá aqui. Né? Toda essa parte aqui é o pilarzinho, então, mostrando aqui dentro já do bloco. Depois, indicação do corte, número 4, aqui, AA. Depois, linha de eixo, aqui, o número 5, a linha de eixo. Depois, 6, dimensões do pilares, né? Então, aqui, ó, dimensões, né? Cadê o 5? Aqui, 6, né? Dimensão do pilar, 6, tá aqui, ó. Então, aqui tem a dimensão, não sei se dá para enxergar aí, mas tá aqui, ó. 14 por 40 centímetros, nesse caso aqui do 6. Depois 7, carga máxima do pilar, aqui, ó, aqui embaixo, 29,6 tonelada força. Depois, número 8, 4 de arrosamento do bloco, tá aqui, ó, menos 65 centímetros. Então, com isso, a gente já tem aí a parte da leitura dos blocos, né? A gente tem aqui um bloco de 2 estacas aqui em cima, um outro bloco de 2 estacas aqui, outro de 2, um de 3 aqui no meio, e segue esse mesmo conceito, segue para você ler todos eles, né? O P12, tem aqui o P8, ó, 3 de C25, são 3 estacas de 25, aqui tem 2 de 25 também, aqui nesse daqui. Então, é bem tranquilo, não tem muito segredo, né? Tem as dimensões dos pilares no projeto, que eu vou mostrar lá mais detalhado. Aqui também falando as dimensões praticamente dos pilares, né? Ó, P1, P4, P5, 14 por 40, P11, 14 por 40. Mas a gente vai ver também a dimensão dos blocos, que vai ser importante pra gente. E aqui tem o eixo a eixo também, mais uma informação complementar aqui, ó. Eixo a eixo da estaca, né? Ó, 30 com 30, eixo de estaca até o pilar. Isso é importante para a obra, a hora de executar lá no campo. Legal, então, feita essa parte de leitura de blocos, de viga baldrame segue o mesmo conceito, então, só para você entender aí como que faz a parte de viga baldrame. A gente tem aqui, ó, número 1, viga baldrame. Então, tá aqui, ó, viga, né? VN 1, 2. Nomenclatura e dimensões da viga. O 2 aqui, ó, VN 161, 15 por 40. Então, aqui a gente já tem a dimensão da viga baldrame. E o 3, indicação do pilar. Também está indicando aqui onde está o pilar. 4, nomenclatura e dimensão do pilar. Então, tá aqui, ó, P12, 4, 14 por 40. Tranquilo? Aprendeu isso, você pega o jeito e usa para todos os tipos de projetos de fundação, você já consegue ir levando aí essa parte de leitura. Agora a gente já vai ver a parte aqui de planilha, que é onde a gente vai lançar a parte de quantificação, tá? A parte de quantificação já vai ter aqui uma planilha de apoio para a gente utilizar, tá? Que vai facilitar muito, é um modelo igual a esse aqui, só que eu vou deixar para mostrar essa parte lá no tópico de quantificação mesmo, tá? Então vamos prosseguir. Eu tenho aqui também de instalações hidráulicas, como fazer a parte de leitura e interpretação de instalações hidráulicas, né? Os projetos de instalação hidráulica, eles desenvolvem para os escritórios especializados, né? Geralmente você tem projetos especialistas nessa parte de instalações, devem contemplar a rede de distribuição, formadas por barriletes, colunas, ramais, sub-ramais e a especificação dos materiais. Isso significa que inclui reservatórios inferior e superior, bombas, tubos, válvulas, medidores, ligações externas, peças de conexões, entre outras informações para ajudar aí na leitura, tá? Eu tenho aqui um projeto, mas ele está bem difícil de ler. Talvez se você fizer o download aqui, que a gente vai deixar esse material, você consegue até ver as especificações, mas eu não gostei dessa imagem aqui. Eu vou abrir o próprio CAD também para mostrar a parte de hidráulica, tá? Então, a gente vai mostrar aqui. Então, a parte aqui de hidráulica, a gente tem o isométrico aqui dos banheiros, né? A gente vai ter aqui também isométrico. É um projetinho aqui, exemplo lá do projeto
do prédio de 4 andares, tem um reservatório lá em cima na cobertura, tá? Na última laje lá em cima do prédio. E desses reservatórios vem descendo aqui todas as descidas de água fria, ó, 9, água fria 7, todas as descidas aqui das prumadas. Então, a gente vai ter aqui o detalhamento dos banheiros, ó, banheiro térreo. E como fazer a leitura aqui, né? Vamos pegar um isométrico aqui, com a disposição dos aparelhos, né? Aqui a gente tem um lavatório, ó, então o lavatório está aqui, está 60 centímetros aqui do chão. Depois você tem a tubulação que sai aqui do lavatório, 20 centímetros aqui, é uma tubulação de 25, ó, de água fria de 25 milímetros. Depois a gente tem aqui a saída para cá, na verdade está ao contrário, né? Você tem que vir descendo lá é mais fácil você vir daqui, né? Descendo da água fria aqui, né? Vem aqui, desce a F6, mais fácil você vir acompanhando aqui, ó. Desceu com o de 25, chegou aqui, tem uma conexão que vem também para o de 25, saindo aqui desse lado. Desceu, né, de 25 ainda, veio aqui nessa parede aqui e passou por baixo aqui, de 25 também. Deve estar nessa parede aqui, né, que não está de baixo aqui no piso. Depois subiu aqui no lavatório, 25 é onde a gente estava, a gente começou, né? Subiu aqui de 25, veio aqui para uma conexão onde veio para um lado para o lavatório, para o outro saiu para o vaso, né? Tem um BI aqui, a bacia, né? De 25, tudo 25. Aí tem as alturas, ó. Aqui você tem o VS, o vaso sanitário. Então, só está mostrando aqui isométrico as medidas das tubulações, que é importante para a gente fazer o orçamento e somar esse isométrico. Apesar que a maioria dos projetos acaba fornecendo essa parte aqui, ó, tubo, ó, tá vendo? A parte aqui de água fria. Você vem aqui, tem tubo de 25, ó. Você já tem aqui as medidas, nas 10,74. Mas a gente sempre confere, tá? A gente sempre soma aqui, ó, pega aqui o isométrico, vê as medidas das tubulações e acrescenta, às vezes, até um pouco mais do que está no próprio projeto, porque nunca sai do jeito que está aqui certinho, principalmente para prédio não, às vezes para prédio é difícil de errar, mas para construções assim, de residência, sempre tem alguma coisa que ninguém considerou e o encanador vai lá e tem que mudar a distância da tubulação, então sempre tem um errinho ou outro, então você trabalha com uma margem que fica legal. Então aqui praticamente todas as tubulações de 25, aí depois subiu aqui, tem um registro de pressão, né, do chuveiro, depois o chuveiro lá em cima também com 25. Então aqui nesse banheiro todas as tubulações são de 25, né? Então todo o isométrico aqui que você vai pegar vai ser de 25. A mesma coisa aqui para o outro, ó. Para o outro, então você sai aqui de novo da descida daqui, ó, a F12, esse aqui, se desceu com 25 também, veio aqui numa conexão, soltou para um lado para o vaso, ó, veio aqui para esse lado do vaso, aqui tem o lavatório, né? Não é vaso não, lavatório. Depois um registro de gaveta aqui, ó. E saindo aqui também, vindo para o vaso sanitário, aqui já depois da conexão, tudo de 25 também. Desceu aqui, tem a medida, 60 centímetros, 20 centímetros acima do chão. Veio para cá, tá? E também subiu aqui no chuveiro, tem um registro de pressão e o chuveiro lá em cima, tudo de 25. E as medidas aqui, ó, 1, 40 e 80, né? Então você tem 2,20 até chegar no chuveiro do chão, tá? Então, praticamente isso. Aqui do lado vai ter todas as listas de materiais, chuveiro, torneira, registro de gaveta, né, que está ali para fechar aqui, se tiver que fazer alguma manutenção, alguma coisa, registro de pressão do chuveiro, bolsa, engate, tem até os acessórios, né, PVC, ó, joelho de 25, luva, no caso aqui é tudo de 25, né, adaptador, joelho de 90, tubos T, aí PVC soldável azul, né, porque você precisa do azul, que é aquele que tem a saída que é roscável, né, para você conectar aí a parte de equipamentos, né? Esse tubo aqui geralmente não tem, não é roscável, o tubo normal. Então você precisa do azul para fazer conexão com o chuveiro, fazer conexão dos equipamentos, tá? Fora isso, restante ver aqui a legenda, ó, registro de pressão, né? Tem uma legendinha aqui do lado, registro de gaveta, mas com o tempo você pega a prática, só pela nomenclatura que você já sabe o que é, não tem segredo nenhum, e com isso você consegue tirar todas as informações necessárias para realizar aí o orçamento, né? Lembrando sempre para conferir, tá? Sempre confere, a gente sempre passa aqui mesmo, dando uma conferida nesses isométricos de água fria, vendo se está batendo, o que o sistema gera, né? Pode gerar qualquer coisa aqui nessa lista de materiais. Então não confunda também, isso aqui é lista de materiais, não é lista de serviços, tá? Você vai precisar pegar a lista de serviços lá nas composições.
Não segue a risca, não só de instalações, mas de estrutura, qualquer tipo outro de projeto. E aqui tem uma implementação. Então, praticamente, essa parte de leitura aqui que a gente parou lá aqui no nosso MindMaster foi essa parte de implementação, e do pavimento superior também é aquela parte que tem todos os banheiros aqui, né? Essa parte, então, de projeto está feito. Vamos agora para o tópico 2. Então, agora no tópico 2, né, a parte de sequência da obra, é mais para você dominar essa parte de sequência, mas não é obrigatório você fazer mesmo dessa mesma forma. Com o tempo você vai criando aí seu próprio processo. É como se fosse uma estrutura aqui, ó, da sequência do serviço na obra, e é praticamente a nossa EAP, né? Se a gente fosse criar uma estrutura analítica do projeto, seria basicamente assim. As nossas planilhas, se vocês repararem em outros treinamentos, em algum lugar que você tenha visto no blog ou outro lugar que a gente mostrou alguma planilha nossa, a própria planilha que a gente tem, uma que a gente fornece gratuitamente, você vai ver que é nessa estrutura aqui também, tem essa sequência, tá? Então funciona praticamente como um checklist de orçamento que dá também para ser utilizado para a execução de obra mesmo, tá? Para a própria execução. Então seria serviços preliminares aqui, depois infraestrutura, né? Parte de fundações, superestrutura, parte de cima do solo, então seria pilares, lajes, né? Vigas superiores, alvenaria, né? Alvenaria mesmo de vedação. Aqui entraria outros tipos de fechamentos, né? Poderia entrar bancada, poderia entrar outros elementos divisórios, contrapiso, esquadrias, cobertura, né? Parte de cobertura, instalações hidráulicas e elétricas, forros e gesso, revestimento, né? Piso, né? Revestimento de azulejo, pintura, poderia ter até um outro aqui de vidro, né? Vidros antes de serviços complementares e serviços complementares. Já também a mesma estrutura, como você pode ver, que a gente acaba utilizando como sendo as atividades lá do cronograma, né? Então aqui tem as atividades, se for feita a estrutura aqui, ó, serviços preliminares, infraestrutura, superestrutura, alvenaria. E ela vem meio que descendo aqui uma escadinha no começo, principalmente no começo, quer dizer que as predecessoras aí, enquanto encerra uma atividade, começa a outra, né? Então, por isso que vem nesse formato de escadinha aqui no começo, até a parte de superestrutura aí já muda um pouco, você pode começar a soltar alguns serviços simultaneamente, então não precisa ser tudo escadinha, nem deve ser tudo escadinha só obra, mas aqui você tem parte de água fria soltando no começo da obra, então você começa a soltar umas tubulações de elétrico, em alguns serviços que estão um pouco lá para o meio da estrutura, que vão acontecer antes, né? Acontece no começo ali da obra, no meio, no final, é o caso de instalações, né? Você pode soltar alguns serviços aqui simultaneamente e isso vai acabar acontecendo, mas isso é parte de predecessoras lá do planejamento, né? Então, ficou assim a nossa estrutura, a nossa sequência da obra. Utilize como checklist, você vai ter esse arquivo aqui com vocês, então sempre que precisar, consulta, vê o exemplo dos nossos orçamentos também, que sempre são nessa sequência. Ah, quero fazer de outra maneira. Ok, com o tempo você vai adquirindo a sua habilidade nessa parte e você vai elaborando da forma que você enxerga melhor na parte de orçamento, depois você utiliza isso de uma forma bacana também no planejamento, você utiliza isso em todas as etapas aí do seu projeto, tá? O tópico 3, a gente já vai partir aqui para quantificação. Passei bem rápido aí no tópico 2, porque realmente não é um tema para ficar detalhando muito, isso vai muito de cada profissional. Na parte do tópico 3 aí já é um pouco mais detalhado, né, que a gente vai começar a ver a parte de quantificação, no caso do nosso estudo de caso lá, com uma planta, com um projeto já estruturado, né? Como quantificar as etapas de um edifício de 4 andares de maneira precisa e com velocidade. De maneira precisa que a gente tem todos os projetos, com velocidade que você vai poder utilizar as nossas planilhas aqui que a gente faz essa etapa e vai agilizar muito o processo. Então a gente tem aí umas planilhas de apoio e a gente vai utilizar como exemplo a parte de infra aqui, né? Então essa parte aqui de infra e de blocos, tá? A parte de fundações do projeto de 4 andares. Então vamos lá para o nosso projeto. Eu vou mostrar aqui como que é feita essa parte de blocos, né? Blocos. Então, aqui tem um projeto de estrutura, que é o mesmo lá que a gente viu no tópico anterior, ali no tópico 1, né? Mostra o pilar, ó, mostra o bloco. Aqui do lado tem um detalhamento do bloco, ó. Então, esse bloco que tem essas dimensões aqui, que está no B1, então ele é esse aqui, que está aqui, ó. Ele está aqui, que é o B2, aqui ó, no B1.
Então ele é esse aqui, ele está alocado aqui, que são os blocos que têm as mesmas dimensões, né? Ó, bloco 1, bloco 3, 4, são todos iguais, tá? Depois a gente tem um outro bloco com uma estaca, esse é um bloco de 2 estacas, ele tem 1,11 por 51. O bloco de uma estaca aqui tem 51 por 51. O bloco de 3 estacas, eu poderia falar uma outra hora, mas aqui não vai entrar porque é uma outra planilha e a gente teria que analisar um outro projeto. Para essa elaboração da quantificação, a gente vai utilizar os blocos de 2 estacas e os blocos de uma estaca, tá? Como a planilha, como é uma quantificação diferente aqui, a gente tem que utilizar uma outra planilha, tá? Mas basicamente a gente vai ler aqui no projeto, ver as dimensões, aquelas dimensões do bloco e vamos colocar na nossa planilha que já está preenchida, mas está bem fácil de identificar por quê, né? A gente tem lá BL01, que é aquele tipo de bloco que a gente chamou de BL01, você poderia colocar o nome que você quiser. A gente tem só a espessura aqui do lastro aqui em cima, né, para colocar, só levando em conta aqui também o que está sendo considerado, né, a altura, a largura, o comprimento. Aqui tem um detalhamento, né, de altura, largura, a parte de profundidade aqui de escavação, né, então vai depender da escavação, que é a profundidade aqui P, ó, que está aqui a profundidade da escavação. Deixa eu ver se eu dou uma aumentada aqui, vai ficar melhor. A profundidade da escavação. E depois a gente já começa a preencher. Tudo que está aqui em amarelo você terá que preencher. O que está em cinza aqui já vai fornecer, né? Ele já vai calcular, tá? A partir do momento que você preenche, ele vai calcular e vai somar aqui também os totais aqui em preto, tá? Então, basicamente é isso. O que a gente vai precisar? A descrição, a quantidade de bloco que você está utilizando no projeto, a largura, a altura, o comprimento e a profundidade. Só isso, tá? Depois o detalhamento de aço, ele é um pouco mais manual, você vai ter que pegar lá as especificações e inserir aqui, porque não tem como a gente calcular essa parte sem ter o projeto, né? Mas essa parte aqui você insere automaticamente, que agiliza o processo de quantificação. Então vamos pegar o exemplo aqui do BL01, que a gente chamou lá no projeto. São esses daqui, ó. Se você contar aqui, são 47, tá? De 2 estacas. Então, ele tem 1,11 por 51. Aqui ele já dei então a quantidade, 47, 1,11 por 51 de comprimento. A altura H aqui, nossa, ele é de 50. Onde que está mostrando isso no projeto? Gustavo, está aqui, ó. Tem a parte aqui, ó, H1, HB, tá? 50 centímetros, está aqui no projeto. E aqui do lado também tem a parte de escavação que a gente tem aqui, tá? Então, a parte tem um outro detalhamento que vai mostrar aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui nesse projeto. Que é a cota de arrasamento, tá? Não tem. Deixa eu ver, tá aqui embaixo. Tá aqui, ó. HB mais HA é a cota de arrasamento do projeto. Então tá aqui, ó. HB, cadê HB? E HA, tá aqui. Menos 65, tá? Cota de arrasamento do bloco pra gente ter a nossa profundidade. Então é 1,11 por 51. O HB é 50, então está aqui, HB é 50, quer dizer que o meu bloco tem 50 de altura, e minha cota de arrasamento é menos 65. Então, e aí eu considerei o lastro também, né? Então, considerei 5 centímetros do lastro aqui, tá? Tem um lastro aqui que a cota vem até aqui, eu considerei mais 5 centímetros do lastro para a escavação, e aí, tá aqui, ó, 0,05 centímetros. A gente tem, então, 47, 1,11, 0,50 é a altura do nosso bloco, 0,51 comprimento, igual a gente viu lá no projeto. 0,70 já com a cota de arrasamento mais 5 centímetros do lastro. Então a gente tem 0,70. A hora que você preenche, ó, deixa eu ver se eu consigo deletar aqui. Mais fácil para você ver, né? Vamos fazer então um exemplo lá embaixo. Vamos aqui embaixo, ó. BL01. Por 47 também. 1,11. 0,50, 0,51, ele já vai preenchendo, 0,51 e 0,70. Conforme eu vou dando as informações, ó, ele já foi calculando, ó, 13,30 de concreto, 76,14 de forma, 28,69 de escavação, 13,94 de reaterro, 22,55 de bota fora e 1,45 metros cúbicos de lastro. Então, facilita muito. Foi isso que eu fiz aqui, fiz uma engenharia reversa. Depois o BL02 a mesma coisa, tá? Vai ser, pela definição aqui, é o bloco de uma estaca, que é 51 por 50, ele é um pouquinho menor, né? Então esse daqui é o nosso B2, ó, tá aqui, BL2, BL1, que vão ser
no caso aqui a gente já preencheu também, 20, 0,51 por 0,50, né, a largura e a altura, 0,51 o comprimento, então tá lá 51 por 51 e 50 de altura, certinho. 0,70 também é a mesma coisa que a mesma cota de arrasamento lá e de escavação. Preenchido isso aqui, matou a parte do bloco de uma estaca, aqui no caso que é o BL02 aqui, blocos com uma estaca. Depois a gente tem um outro tipo aqui embaixo que vai ser um bloco de 2 estacas, mas que tem dimensões de 1,21 por 61, está aqui no projeto. E são 1, 2, 3, 4, 5. 5 desses. Então tá aqui, BL3, que a gente chamou, 5, 1,21, 0,50, 0,61, 0,70. Então, com isso você já deve ter entendido aí como fazer essa parte de quantificação. A gente vai disponibilizar essa planilha de infra, algumas planilhas a mais de fundações, de superestrutura, para facilitar e agilizar o seu processo. A gente vai colocar no arquivo, no próprio arquivo da aula, a gente vai disponibilizar isso, você vai conseguir acessar. Bem provavelmente a gente deixa aqui, tá? Planilha de fundação e vai colocando link a link aí para vocês, tá? Essa parte de quantificação agiliza muito realizar esse tipo de quantificação, assim, olhando o projeto e já ir colocando as dimensões, né? Porque aí funciona da mesma maneira para viga, a gente tem uma planilha de viga, então você somando aqui a quantidade de vigas ou pegando uma a uma mesmo aqui pelo projeto, também já facilita muito a dimensão, você joga na planilha é a mesma coisa, você vai jogando as dimensões, já vai dando ali os serviços, né? Então são todos os serviços que depois vai estar lá na sua planilha final no orçamento, tá? Basicamente era isso para a parte de quantificação, como agilizar então e como fazer de uma maneira bem rápida e bem precisa essa parte, tá? Vai ajudar demais. O tópico 4 a gente já vai falar mais sobre composições de preço, né? Composições que é uma etapa extremamente importante para uma questão de produtividade, uma questão de como analisar as composições, né? Então, conceitos para gerenciamento de qualquer tipo de obra, né? A gente tem a importância de ter índices atualizados e o mais próximo possível da realidade da empresa. Então, as empresas às vezes acabam se baseando por composições de SINAP, né, TCPO, pega as composições aí que são aproximadas, né, não são tão realistas, né, com as empresas e acaba às vezes não batendo muito aí os índices, né, de produtividade. Mas se você não tem nada em mãos, parte por esse norte, tenha esse sentido, né, tenha essa referência e coloque metas sempre abaixo, sempre mais, você tem lá 0,5 que o cara leva para fazer, 0,5 horas para fazer 1 metro de alvenaria, você vai considera, soma toda a parte lá de alvenaria que você tem nessa obra, considera 0,3, 0,4 no máximo, né, para ele estipular a meta em cima disso, né, para ele sempre estar, mesmo se não cumprir a meta, ainda está dentro do que foi orçado. Então, além de usar como norte, use isso de uma maneira inteligente. Nunca coloque a meta exatamente como você puxou lá da base. Sempre coloca a meta, uma meta maior, né? Uma meta especificada aí para ter aí uma margem até de segurança. Não cumpriram a meta, mas chegaram bem próximo. Porque quanto mais metas você colocar na obra, tende a seguir aquilo lá, tá? Se você colocar prazos curtos, metas ambiciosas, a equipe vai buscar aquilo e tende a executar bem próximo daquilo. Se escapar um pouco, acaba fugindo aí bem pouco mesmo do rendimento. Mas se você colocar a meta que já está no orçamento, você já está arriscando um pouco o jogo de ultrapassar essa meta e você tomar prejuízo nessa parte de produtividade. As composições de preço de produtividade de mão de obra. No caso aqui eu coloquei uma de broca de concreto, que é uma dúvida até bem frequente em relação a essa base, porque o que acontece? Deixa eu dar uma especificada aqui melhor. Vamos colocar aqui. Ela é uma base, né? uma composição onde você tem o código dela geral aqui, esse é o código geral. Depois você tem a parte de descrição aqui, né? Essa descrição, broca de concreto armado, tal. Embaixo aqui já está a unidade, né, em metros. E aí, aqui dentro dessa composição, no caso para quem não sabe o que é uma composição, ela está me mostrando como se fosse uma receita de bolo, quais ingredientes que eu tenho para fazer o bolo. Então, aqui no caso são os ingredientes para fazer uma broca de concreto, 1 metro, no caso aqui é sempre a composição é para uma unidade. Então, aqui no caso para fazer 1 metro de broca de concreto, o que eu preciso? Que tipo de mão de obra?
quais materiais, né? Quais equipamentos. Então tudo isso envolve a composição para descrever, né? Abrir, né? No caso que eu falei de índice, né? de coeficiente, eu estava me referindo a isso aqui, ó. Se você não entendeu a hora que eu falei, eu estava me referindo a isso aqui. O que está dizendo esse 2 unidades de coeficiente aqui, onde as empresas buscam, né? Suas referências? Está me dizendo que em 2 horas ele vai fazer 1 metro de broca. Então é isso que às vezes as empresas se baseiam em cima das composições que tem no mercado. Então isso lá na sua obra, você vai colocar que o seu servente vai fazer 1h30, né? Uma unidade. Então você estipula esse tipo de meta abaixo, né? Uma produtividade maior do que você considerou no orçamento, para você não ter prejuízo com o serviço, né? Bem óbvio, mas tem que falar. Aqui embaixo já é um insumo de serviço. Aí quando é insumo de serviço, você tem concreto, você tem material e mão de obra dentro, às vezes equipamento. Aqui no caso, nesse item aqui especificamente, é um item que vai abrir uma outra composição, a gente chama de composição auxiliar, que dentro desse serviço, no caso quando o insumo é só insumo, né? Ele só aparece aqui, ó, mod, ó, mão de obra. Ou se não aqui, ó, mate, né? Que é material. Então o aço você não abre mais, é só o aço, é o insumo mesmo de aço, aquele que você compra. Por isso que eu até falei lá na lista de materiais da hidráulica que lista de materiais é diferente de serviço. Isso é um serviço. Aquilo lá é lista de materiais. O aço aqui é um material. É um material que você compra numa loja, né? Ele é em quilos, ó, tá aqui, ó, em quilos, né? Tem aqui a especificação dele. E ele tem 0,8, ó, 0,98. Então precisa de 0,98 quilos para fazer, aqui no caso, 1 metro de broca, tá? Então é isso mesmo, 0,98 quilos para fazer 1 metro de broca, tá? Para descer 1 metro de broca. Ah, mas a armadura, então, ela vai descer 1 metro? Não, ela não vai descer 1 metro, porque às vezes você não faz a armação inteira da broca. Então você precisa ver quantos que vão descer, quantos, no caso a armadura que vai descer para fazer, né, o estribo e tudo mais. Então, a massa nominal, você geralmente pega pela massa nominal aqui, você consegue encontrar exatamente que são 4 descidinhas aqui armando esse diâmetro da broca, tá? Mas uma dúvida bem frequente em relação a isso, é em relação a isso aqui, ó. Você já tem um concreto aqui da obra, né? E quando eu coloco esse serviço de broca, as pessoas falam, ah, mas Gustavo, você colocou o serviço de broca e não esqueceu de inserir na planilha o concreto. Não é que a gente esqueceu de inserir, é que na composição já considera para esse serviço, no caso, nesse exemplo aqui, já está considerando o concreto. E a armadura também. Se eu considerar a concretagem da broca fora do serviço de broca, eu estou cobrando 2 vezes. Então, é por isso que não tem, tá? Depois, mais embaixo, ele vai ter um resumo de mão de obra, né? Que aqui, no caso, vai ser o servente 9,70. E depois você tem um serviço aqui de material, né? No caso, esse aqui não entra, né? Esse 4,76. Porque aqui, ó, esqueci de explicar, mas o que é o valor total aqui de 9,70? É o coeficiente 2 multiplicado por isso aqui, certo? Que dá no final 9,70. Ah, mas então mão de obra deveria ser 9,70? Não, não é 9,70. Por quê? Porque aqui dentro desse serviço de concreto, você tem materiais de mão de obra, como eu falei agora há pouco. Então, ele também considerou, nessa composição auxiliar, um pouquinho aí de mão de obra, que deu esse 11,20. Então, se você pegar esse 11,20 por 9,70, é a mão de obra que está dentro aqui dessa composição. Como que você encontra isso? Abrindo a composição auxiliar e indo lá da mesma maneira que eu fiz aqui com o servente, tá? Você ir buscando, ir somando isso e trazendo para esse coeficiente aqui, ó. Lembrando que tem esse coeficiente aqui. Não adianta nada, sei lá, ir buscar e esquecer que existe esse coeficiente aqui de 0,0491, tá? Então, você pega a mão de obra lá dentro da composição auxiliar, multiplica por esse coeficiente. Que no caso aqui deu 16,60, mais material e mão de obra e equipamento. No caso concreto aqui, preparado na obra, você vai ter betoneira, então provavelmente dentro dessa composição vai ter também o equipamento e também os materiais para fazer o concreto. Bom, vimos mão de obra, outros, ele já vai pegar outros, né, que o próprio nome diz, materiais e equipamentos, o valor total de mão de obra e materiais sem taxa, valor com leis sociais, aí eu encargo em cima da mão de obra, então é 13,67, ele vai calcular em cima da mão de obra aqui, e aqui está o encargos, somente o encargos, não está somando com a mão de obra, tá? Valor do BDI, aí o valor do BDI é em cima do 30,96, que é entre BDI se aplica na mão de obra e no material, encargo somente na mão de obra, e o valor total
a taxa, né? Que taxa que é essa? BDI e leis sociais. Então, basicamente é isso que serve aí a composição. A gente passou aí item a item de como analisar uma composição, tá? Algumas coisas importantes, como eu expliquei, ó. Então, etapas de execução da broca. Você vai ter a vala, a perfuração, aqui a perfuração com trado, né, se for manual, no caso lá eu acho que era manual, a concretagem e a armação da broca. É isso que está considerando nesse item aqui. O servente leva então 2 horas para executar 1 metro de broca, eu já falei isso. O coeficiente médio de um longo período de apontamento e obra, servente igual a 12 horas. É isso que as composições fazem. Você analisa aí em meses, né? Eles fazem uma média aí, dependendo né, otimista, pessimista, você tem lá uma decisão mediana. A parte para você encontrar a área do concreto ali é πr quadrado, isso aí para você pegar o diâmetro lá e ver a área, tá? Para você ver o coeficiente de 0,0491. Se você quiser chegar nessa parte aqui do concreto, você faz esse cálculo, vezes o comprimento, né? No caso é 1 metro, então é 1 metro de broca. A armadura, como eu falei, as 4 barras, você multiplica lá pelo valor nominal de 0,245 kg por metro, né? Como é 1 metro só, você multiplica por 4, você tem 0,98 kg, que é o que está lá na composição, né? Para você que tem dúvida, né? Você que é um pouco mais detalhista e quer descobrir de onde surgiram esses valores do coeficiente, é só você seguir isso aqui que está aqui resumido, tá? Bom, basicamente é isso. Se você aprender essa parte de composições, você vai conseguir aí ler qualquer tipo de composição em qualquer base, tá? É praticamente a mesma coisa em todas. E agora a gente vem para o nosso tópico 5, para a nossa última parte. Nosso último tópico, que é de planilha de custos, né? No caso aí, como você pode utilizar um software para agilizar essa parte de elaboração de composições, né, para ver preços de cada estado. Então, praticamente a gente vai abrir aqui o e-custos e buscar, né, pelas composições, mesmo sem saber qual serviço que os tipos de orçamento, né, nova etapa de classificação de composições. Então, tudo isso facilita. Tem aqui o e-custos, que é o nosso software, tá? Nosso software de orçamento, que vai estar disponível aí em breve para vocês. Aqui eu já tenho um orçamento lançado, né, aquele tá já naquela mesma estrutura ali que a gente viu das etapas, né, que eu falei lá antes, lá, que segue uma estrutura, um checklist. Ele já está lançado aqui nessa estrutura mesmo que está lá, tá? Cobertura, instalações hidráulicas. Então aqui você consegue abrir todas as etapas, né, com todos os serviços da obra. É uma obra pequena aqui nesse caso, mas é mais para mostrar como que funciona aqui essa parte, né? Então, se você pegar aqui a parte de infraestrutura, né? Se for querer adicionar uma composição, você vem aqui do lado, adiciona uma composição, e aí é bem legal, porque aqui dentro você tem a base, né? A Sinap, não falei antes, mas você consegue configurar aqui pela configuração no item 2 aqui. Ó. Primeiro você identifica, né? Se for montar desde o zero, você identifica, põe o nome, põe o cliente, dá para buscar o cliente. Parte de configuração, se é Sinap, qual base de dados que é, a referência, o mês que você está utilizando, o estado, então você consegue pegar preços aí de todos os estados. O padrão que você quer que calcula, né? Se é o TCU, se é arredondar em 2 casas decimais, se tem encargos desonerados ou não, BDI, tá? Você já pode configurar. E depois você vem para a parte de orçamentação em si, que é a parte onde você vai dar sequência aqui no seu orçamento. Então, para inserir aqui uma composição, você vem e adiciona, você pode inserir a etapa, né, aqui em cima bem rapidamente. Aqui você expande a parte do orçamento, dá para expandir tudo ou reduzir tudo, né? Então eu consigo expandir tudo sem precisar ficar abrindo um por um como eu estava abrindo, né? E aí se eu quiser reduzir, eu também consigo. Eu consigo reduzir. Do lado é um botão de atualizar e aqui todos os relatórios que a gente vai utilizar. Então eu vou expandir tudo aqui, vou pegar na infra, vou adicionar uma composição. Então aqui ó, já me dá a base que eu estou usando, né? A referência, tudo. E aqui eu consigo procurar, ou por pesquisar, né? O broca. Vamos pesquisar aqui, ó. Broca. Então ele já me deu, ó. Aquele serviço de broca que a gente estava utilizando lá já me deu. Eu estava usando de 25, ó. Legal, já apareceu aqui, ó. Brocas de 25. Se eu quiser, eu posso selecionar ela aqui já. Ela já vai entrar aqui, eu já dou a quantidade que eu quero, 10 metros, e já aplico ela para o meu orçamento. Caso não tenha como fazer isso, você consegue buscar pela etapa, né? Eu não sei o nome aqui, não sei o nome, não sei o código, não sei nada da composição. Você consegue buscar por aqui, ó. Aqui a Sinap, ela classifica também pelas etapas, né? Então a gente tem aqui, ó, fundações e estrutura, mas tem tudo, ó, assentamento de tubos, canteiros, cobertura, escoramento. Então, eu sei que eu estou na fundação, então estou na fundações e estrutura, legal. Mas que tipo que é? Adesivos para estrutura, armaduras, cintas,
concretos, embasamentos, estaca, estrutura diversas, forma, né? Então, você já vem aqui em estaca e já pesquisa, ele vai me dar só o serviço que está dentro de fundações e estrutura, só os serviços que estão dentro de estacas. Então, eu já tenho aqui uma relação bem mais simplificada do que eu ter que procurar uma por uma, né? Principalmente se você pegar a Sinap mesmo, lá no próprio site deles tem uma planilha em Excel, né? Dificulta bastante você ficar pesquisando por lá, é um trabalho bem manual. E mesma coisa para os outros, ó, pavimentação, hidrossanitárias, ligações prediais, pisos, revestimentos, então facilita muito. Eu já tenho aqui o tipo de estaca que eu estou utilizando. Ok, você já vem em pesquisa, né? Você pode vir pesquisar direto, ele já vai te dar como a gente mostrou lá. Ó. No caso, eu já sei que é broca, então eu posso até pesquisar assim também. Dentro de fundações e estacas, eu quero broca. Então ele vai pesquisar, tá? Você vem aqui e pesquisa por aqui também. Então fica fácil, né? Ó, broca, então o que eu posso selecionar, vamos selecionar. Já tem lá até, acho que até no próprio orçamento já tem. Deixa eu ver aqui, info, tá aqui, ó. Brocas, já tá aqui então, 9301, 48 metros aqui no caso, ele já me deu o valor total. Outra coisa legal é ver os relatórios, né? Ver os próprios relatórios também aqui do E-Custo que a gente viu lá de composições. Então, se você quiser emitir um relatório rapidamente, você consegue, né? Para ver não só composições, né? Mas você tem relatório sintético de mão de obra, materiais, mão de obra e materiais, com mão de obra, equipamentos e materiais, relatórios aqui no caso das composições, curva, que é bem legal para você identificar quais insumos que estão impactando mais na sua obra. Então, como isso aqui não é uma aula para falar do software, eu te convido a fazer aí uma aula nossa, ver uma aula nossa sobre o software que em breve vai estar disponível aqui mesmo, só para mostrar a parte de classificação, como você busca essas composições lá no E-Custos ou em qualquer outro software que fizer essa parte de classificação e de pesquisa também pelo nome, às vezes pelo código ajuda bastante também, facilita muito, você consegue até naquele menu de pesquisa de colocar o código, ele já encontra rapidamente, tá? Espero que você tenha gostado dessa aula, essa aula mais elaborada sobre o orçamento executivo. A gente passou nos principais tópicos de como você faz um orçamento com todos os projetos definidos, mas que pode ser utilizado também em outros tipos de projetos. E qualquer dúvida, avisa a gente. Um forte abraço e até um próximo vídeo.